Grande Mestre Jesus, nossos emissários aqui presentes, vos agradeço mais do que nunca por essa oportunidade que estamos aqui nesse momento, nesta hora, depois de uma parada forçada aí, mas necessária, que possa nos elucidar, nos iluminar com as vossas inspirações, para que esse estudo possa ter o melhor proveito. Obrigado sempre a esses amigos, a essa vida que a gente tem aqui também. Obrigado por tudo. Que assim seja. Vejamos em todos os nossos lares. Amém. Como eu disse, o assunto é ansiedade. Estava ansioso para poder falar com vocês novamente, né? E vamos lá. Ansiedade, né? Deixa eu falar. Isso aqui é um estudo que eu tirei do livro, chama-se Ansiedade, Como Prevenir e Superá-la. É do nosso amigo Isaías Claro. Tá? Então, Isaías Claro, ele não fala somente de depressão também, não. Ele fala de ansiedade. Porque se você pegar os livros dele, é muito sobre depressão. Até porque ele teve esse problema na família, né? E aqui ele começa falando, né, que a ansiedade patológica, que seria a doença, né, ela está presente em nós em pelo menos 10 a 20% da população mundial. Opa, quem está com o microfone? Cris Asmoni, microfone desligado, por favor. É o Elcio, desligar o microfone. Valeu, boa noite. Aproveitar, né? Então, ele fala que a ansiedade é uma característica comum nas ações humanas, e isso com muita frequência também. Porque nós falamos, pensamos, sentimos, agimos e reagimos sob a influência desse estado. E isso não significa, porém, que todos os seres estejam padecendo de ansiedade enfermiça, né? Pois tal estado pode apresentar níveis diversos. Tanto é que a gente vai falar sobre ansiedade boa e ansiedade ruim, né? E a gente vai encontrar ansiedade em situações corriqueiras do nosso cotidiano. Por exemplo, ao atender uma chamada telefônica, atravessar uma rua, dirigir um veículo, lidar com situações comuns da nossa rotina, tanto no campo do trabalho, quanto no ambiente doméstico. Okay? E o Espiritismo, o que ele demonstra para nós? Bem, o Espiritismo demonstra pela mediunidade que a morte não libera de imediato o espírito das aflições que ele tenha carregado. Onde ele se encontre, carrega consigo todo o seu patrimônio emocional, espiritual, pelo mesmo motivo. Então, poderá reencarnar trazendo essas ansiedades. Bem, afinal de contas, o que é ansiedade? É a sensação, às vezes vaga, de algo desagradável está para acontecer. No dicionário, eu sempre vou buscar no dicionário, né, para a gente também ter uma ideia, né? Lá diz o seguinte: ânsia, aflição, angústia, perturbação de espírito causado pela incerteza ou pelo receio. Ansiedade, estado afetivo caracterizado por um sentimento de insegurança. Aí vocês concordam, discordam, acrescentam, tiram, tá? Fiquem à vontade. Vamos falar primeiramente do cronicamente ansioso, né? Porque ele sonha em conseguir certos bens e valores e sonha em conservar para sempre o que vier a conquistar. Como não consegue tudo o que deseja, ou como ele também sente que não vai conservar para sempre, eventualmente, aquilo que está conquistado, ele se angustia. Sofre com a sensação de que, a qualquer momento, perderá o pouco que conquistou. Então, pode-se, então, dizer que a ansiedade é uma perturbação de espírito, causado pela incerteza ou pelo receio que geram um estado desagradável na pessoa, ou seja, uma expectativa sempre sombria de que poderá ser surpreendida por acontecimentos como infelizes, traumáticos e, na maioria das vezes, ó, isso é importante, inconsciente. Ok? Deixa eu passar já para a Cibele. Pode falar, Cibele.
Oi, Barbosa, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tá bom. Barbosa, então, estaria dentro da ansiedade, por exemplo, a crise do pânico? Hum, Pelo que eu já vi aqui em cima, ela pode ser também, pode ser participativa também nesse efeito, mas não que ela seja a causadora, ou... Porque você vê, é que ele fala aqui no começo que você é sempre uma insegurança, alguma coisa traumática, algum acontecimento infeliz, por exemplo, um telefone, não o pânico já é diferente. Eu já dei uma lida sobre a crise de pânico, isso aí está mais ligado ao que nós já estudamos antes. É que o pânico, por exemplo, pode gerar na pessoa uma ansiedade até assim, infundada, assim, se você for ver na verdade, né? É uma coisa que não corresponderia à verdade. Então, por exemplo, assim, a pessoa que tem um medo de médico, né? Sei lá, vamos supor, se ela tiver para ir numa consulta, aí aquilo começa a dar um pânico nela, e por quê? Porque ela já imagina. Ela já imagina ali que está indo no médico e o médico está falando alguma coisa horrível e que ela vai morrer e essas coisas, né? Não, sim, pois ela pode ser um gatilho, como você falou, dar um pânico. Como a gente pode também ter um pânico numa hora que a gente, de repente, se defronta com um acidente, alguma coisa, você passa por perto daquilo, mas não quer dizer que você tenha síndrome do pânico, já é diferente. Você sofre daquilo, né? Você não acredita em nada, nem em você mesmo, você tem medo de tudo, você não tem coragem, tem uma série, é mais complicado, eu vejo como síndrome um negócio mais complexo. Eu não quero entrar nesse detalhe, porque vai ser futuro, alguma coisa nós vamos falar sobre isso aí, do lado espiritual. Tá? Alguém mais tem levantado a mão aí, além da Cibele? Acho que Érica. Foi a Érica. Não quer mais falar? Sem problema. Tá sem som? Tá sem áudio? Não está me ouvindo? Sabe ler lábios? Gente, Érica sem som, sem poder falar. Ah, meu Deus. Ela deve estar com ansiedade. Está sofrendo. Então, vamos lá falar de manifestações psíquicas. Mas você não está toda errada não, viu, Cibele? Eu entendi bem o que você falou. Eu fiquei até titubeando na resposta, vou dar uma estudada nisso também. Manifestações psíquicas: apreensão, sensação desagradável de alerta e tensão, inquietude, impaciência, sensação de fadiga, desânimo, desinteresse pela vida, distração, dificuldade para se concentrar, dificuldade para memorização, insônia, sentimento de desamparo, sentimento de impotência, ira, depressão. Eu fiz questão de passar essas coisas, porque às vezes nada é por acaso, né? Às vezes a gente está sentindo certas coisas aqui, a gente não sabe como diagnosticar isso. Será que é isso? Mas a gente também aqui vai falar sobre como prevenir e superar isso também. Se a gente não consegue isso espiritualmente, a gente, claro, tem que procurar profissionais, né? Os médicos, certo? Eu falei de manifestações psíquicas, vou falar das manifestações físicas, da ansiedade. Vamos lá: agitação, tremores, sudorese, boca seca, palpitações, sensação de aperto no peito, vertigens, tonturas, náuseas, frio na boca do estômago, constipação intestinal ou diarreia, necessidade frequente de urinar, dor de cabeça, sensação de bolo na garganta, com ou sem dificuldades para engolir, falta de apetite, palidez, estresse, falta de ar, com prazer no roer as unhas. Ou seja, todos nós, em algum momento da vida, a gente já experimentou ansiedade crônica, né? Ou conhece alguém padecendo deste quadro, perceberá que essas manifestações que nós falamos aqui ocorrem até com grande frequência, certo? Eu tinha falado que nós íamos falar sobre ansiedade patológica e ansiedade normal. Vamos falar da ansiedade normal.
A ansiedade pode ser considerada normal ou patológica. Será normal sempre que as manifestações psíquicas ou físicas apresentarem-se num nível razoável, aceitável. Ele pode ter certa ansiedade mesmo, certo? Mas ela chegou, passou e vai embora, e vida que segue, né? Então, isso é diferente. É muito difícil estabelecer uma diferença, assim, no estado emocional positivo que auxiliará essa pessoa, né? Predispondo ou não o seu organismo, a sua mente, ao enfrentamento dessa situação. É muito difícil estabelecer uma diferença entre a ansiedade normal e a enfermiça, né? Pois entre elas ocorre transição contínua, ou seja, sai de um estado para o outro lentamente. Ansiedade normal é aquela em que o indivíduo apresentará as manifestações físicas ou psíquicas. Primeiro, em intensidade leve ou moderada. 2, nas frequentes e com duração limitada de tempo, ou seja, de vez em quando ela acontece, mas por pouco tempo, certo? Que eu tenho uma neta que é hiper ansiosa. Então, se eu comento alguma coisa com ela, o vovô vai te buscar na sexta-feira que vem. Hoje é segunda, terça, quarta, ela tá ligando, perguntando, você vem mesmo, não sei o que lá, que hora que você vem, sabe? Então, a gente sabe disso, então, fala, dá uma olhada nisso aí, mas vem e passa. E muitas vezes a gente sente também essa ansiedade, né? Pô, tô com ansiedade de voltar lá, conversar com o pessoal, de participar, mas ela vem, chegou, opa, passou, acabou, né? A ansiedade não fica aquela remoendo. Então, estou falando da ansiedade normal, tá? 3, a pessoa ficou preocupada e agitada em nível compatível ao exigido da circunstância, que muitas vezes deixa a gente mesmo preocupado, a situação, ok? Mas a gente sabe quando aquilo é normal ou não. Beleza? Quando não comprometer... É a Juliana, sou eu não consegui achar a mãozinha. Eu não consegui achar a mãozinha aqui, desculpa. Posso falar? Pode, Ju. Talvez, eu gosto de falar de uma ansiedade controlada e não normal. Você por acaso entende alguma coisa disso, por favor? Eu gosto... Ela trabalha com isso também. Fala. Não sei, depois a gente pode falar um pouco sobre o filme Divertidamente, né? Eu sei que é um filme infantil, mas as emoções, o sentimento, na hora que eles estão na cabine, mexendo nos botões, tem um momento que a ansiedade ela é necessária, ela faz parte da nossa vida e ela nos permite ter... É como se ela faz parte também em momentos que a gente está com medo, que a gente precisa de ter essa ansiedade para a gente poder fazer algumas coisas. A questão é quando a gente perde o controle dela. Tá certo. É isso mesmo. Tá certo? É que nem o estresse, né? Muitas vezes é necessário, ele é uma proteção, mas a que nível que a gente permite que isso ocorra, né? Valeu, Ju. Estava esperando você começar a falar também, viu, Ju? Não, É que às vezes eu acho que eu falo muito e às vezes eu quero pensar um pouco de uma outra forma, não dessa, mas a crise de ansiedade, nós temos a crise de ansiedade e a gente tem a crise de pânico. E eu não consigo, dentro do que eu vejo, Barbosa, uma coisa não está ligada à outra, sabe, Cibele? Provavelmente a crise de ansiedade ela vai vir desencadeada de uma crise de ansiedade, tá certo? Eu não consigo ver isso dentro da minha profissão, desmembrar isso. A questão é que a crise de ansiedade, ela pode vir, né? A gente não saber lidar com ela, mas temos técnicas para lidar com essas questões de relaxamento, de respiração, né? De tentar o autocontrole ali. Tem momentos que isso fica muito mais difícil, né? Onde vem a ajuda de um psiquiatra. Agora, quando a gente tem uma crise de pânico, é onde os sintomas físicos, eles vêm de uma forma de falta de ar. Aí é uma sensação de morte mesmo, sabe, Barbosa? É uma sensação de às vezes até desmaia, de achar que tá morrendo, né? Não que eu tô desconsiderando que uma crise de ansiedade também não seja muito boa, mais leve, entendeu? Não é algo agradável. Mas eu não consigo desmembrar isso, a crise de ansiedade junto com... Eu acho que é um antecedente aí para vir uma crise de pânico. Sim. Obrigado, viu?
Ajudou bastante a mim e a Cibele aí. Obrigada. Fala, Paulo Serra. Érica, você não pode falar? Você não consegue? Tudo bem? Barbosa, existe alguma situação em que o QI da pessoa, por ser mais elevado, são pessoas que processam mais rápido, têm uma macrovisão muitas vezes? A Juliana acho que até pode falar sobre isso. Se isso tem uma propensão a ter ansiedade. Vamos lá. Paulo, independente disso, o que nós estamos trabalhando aqui, ansiedade, numa linha espírita, tá? Não vou entrar nessa parte de, como você falou, física, né? A pessoa que tem mais capacidade, porque às vezes quando a gente fala em relação ao espiritismo, aí morre tudo isso, tá? Seja QI alto, QI baixo, seja razão, será social melhor ou pior, diferente, maior, espiritualmente a gente se iguala. Então aqui que a gente está falando é sempre em relação ao meio espírita, tá bom? Mas então não tenho resposta para você não. Se a Juliana tiver, pois ela passa o contato dela, como é que fala? O valor da consulta, é 100%. Eu recomendo. Fala, Érica. Conseguiu falar, Érica? Oi. Eu tive que acessar do celular, o meu computador, ele tá dando pau, mas tudo bem. Eu só queria falar, mas acho que a Juliana explicou bem para a Cibele, que, na verdade, a síndrome do pânico, ela é desencadeada pela falta de controle da ansiedade. Então, você junta uma ansiedade com um estresse, e aí ele chega num nível que aí você pode ter, se você não aprender a controlar, essa sensação, ela passa a ser física. Então, a síndrome de pânico, ela é desencadeada pelo excesso de ansiedade descontrolada, mas eu acho que a Juliana acabou explicando bem também isso. Tá, beleza, já fiquei com medo aí que vocês vão querer entrar em síndrome do pânico. Vamos voltar para a ansiedade aqui, vocês estão muito ansiosos. E quinto, quando se manifestar em um aborrecimento corriqueiro, comum na vida das criaturas. Aquela ansiedade normal, ok? Os 5 itens. Vou falar agora dos 5 itens da ansiedade patológica. Vamos lá. Sempre que as manifestações psíquicas ou físicas apresentem-se num nível intenso, acentuado, inaceitável, trazendo malefícios para a economia orgânica, nesse grau somente perturbar e prejudica. Como? Exemplificando. Primeiro, são 5 itens. Apresentar-se preocupado e agitado muitas vezes, e ainda conversando tal estado por longo tempo. Provocar uma reação desproporcional é o 2. Provocar uma reação desproporcional ao estímulo ou situação desencadeante, em geral, não seria a mesma nas outras pessoas. 3. Comprometer de forma significativa o desempenho geral da pessoa. Isto é, por exemplo, desempenho profissional, familiar, social, afetivo, amoroso, etc. E quinto, isso aqui eu estou falando da ansiedade patológica, tá? E quinto, quando se torna um verdadeiro traço de caráter da pessoa, que se apresentará invariavelmente com as manifestações mencionadas. Tais ansiosos são tensos, não se desarmam nunca e causam sempre sofrimentos a si mesmo e também com aqueles que convivem com eles também, ok? Como nós estamos falando de lado espiritual, vamos ver o que Emmanuel fala pela psicografia do Chico Xavier. Abre aspas. Palavra do Chico Xavier. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as possibilidades contra si. A ansiedade tentará violentar corações generosos porque as estrelas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros. Desculpa, falei... isso mesmo. E problemas de solução difícil. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvideis,
porém que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Fecha aspas. Pelo que ele está falando aqui, né, o Emmanuel, só um exemplo, Judas Iscariotes. Ou seja, de forma ansiosa, teria agido com pressa, precipitação, causou o desfecho trágico, né, com Jesus, mesmo com a intenção voltada para o bem. Ele não desejava que Jesus fosse crucificado, mas a sua ansiedade atropelou tudo isso aí, ok? Eu já volto a falar das criaturas bioatormentadas. Vou escutar a Flávia. Fala, Flávia. Barbosa, então a gente pode considerar que a ansiedade é uma doença do espírito, que você traz com ele. Sim, sim. Porque você já citou o exemplo, a gente vê casos de crianças bem pequenas que estão extremamente ansiosas. Isso, é isso mesmo. Foi né? já fazendo lá de trás. Já bem e conforme vai crescendo, a Juliana pode também dar o parecer dela. Pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado também trazem esses traços de ansiedade. Sim. Ok, Tá, então, é tarde para a gente se curar, né? Então, por isso que a gente vai falar também de como se prevenir, né? E a ansiedade também está ligada diretamente a um medo, um medo inconsciente. Sim. É um medo que você não tem consciência do medo, é um medo que você não tem consciência do que, né? Correto. Flávia, olá. É um medo do futuro, Flá, sabe? É um medo que você não sabe o que é, né? Não, é um medo... Até tem um medo e sabe, mas você não tem a ansiedade é algo que a gente não sabe o que vai acontecer. É incerteza. Isso gera incerteza. ansiedade. Gente, o celular hoje é uma questão... A gente vê quando as crianças ficaram sem celular nas escolas, o que gerou. Né? Vocês devem ter participado e visto o quanto elas ficaram agressivas. Né? A gente está, de uma forma, no celular muito viciado, né? Ao ponto de, às vezes, a gente esquece, não fala com as pessoas em casa e fica no celular, né? O quanto isso tem gerado muita coisa de querer ficar buscando e esquece, às vezes, o dia a dia. Agora, Barbosa, eu queria voltar um pouco da ansiedade mediúnica e acho que o nosso amigo, você e o nosso amigo José Carlos vão me ajudar um pouco. Eu vejo a ansiedade, enquanto a gente está lá, Flávia, acho que você vai saber me ajudar. Se a gente não tiver uma condição de estar ali na hora do trabalho, né, com o coração batendo de uma maneira, de uma normalidade, a gente está bem com a gente, em contato com a espiritualidade, eu percebo que quando eu estou muito ansiosa, isso vai dificultar o meu contato com os meus mentores, com os meus amigos espirituais, né? Eu vejo o quanto isso para a gente influencia muito, Barbosa. Eu queria que você falasse um pouquinho depois sobre isso. Então, deixa eu só já começar a responder por aí. Por isso, a necessidade de, no mínimo, 15 minutos antes no trabalho. 30 minutos seria o ideal, porque toda vez que a gente chega em cima da hora, não há tempo dele nos tratar fisicamente, até patologicamente. Porque eu já falei de estudos disso, o que acontece quando nós entramos na sala e ficamos ali em concentração, aguardando um momento. Porque se eu estou com uma certa ansiedade, decorrências, até inconsciente do nosso dia a dia, de alguma coisa que a gente esteja sofrendo no nosso dia a dia, na nossa conduta, no nosso relacionamento pessoal e vice-versa, o que acontece? A gente está com certo nível de ansiedade, patológica ou normal, certo? Mas que é isso que eu falo. Eu falei isso para sempre, por isso a necessidade de chegar antes, entregar, porque eles vão fazer toda aquela limpeza orgânica em nós, ok? Sistema simpático, parasimpático, nós estamos falando de medo, o medo está ligado a esses sistemas aí, né? Vai falar do cardíaco, vai falar do nervo vago, vai fazer com que nos prepararmos para que a gente possa realmente ter um trabalho ali produtivo, porque pode dificultá-los. Então, esse é o meu ponto. Na hora que você falou, pô, pai, foi legal, ótimo, porque isso eu falo. E as pessoas às vezes não se tocam. Eu falo que às vezes as pessoas ficam lá do outro lado, lá na cantina, né? Na segunda-feira tem essa possibilidade, na quarta já é mais difícil. Aí as pessoas ficam lá, ou então quando eu chego na sala, eu falo, ô pessoal,
15 minutos. Não é que a partir daqueles 15 minutos. Está nos atendendo a partir do momento que nós entramos. E se ficar naquela conversinha trivial, aquelas coisas lá, poxa, se a gente entrar com a consciência do que nós precisamos e nós estamos recebendo aquilo para poder contribuir melhor com eles, é nesse sentido. Se o Zé Carlos quiser falar ou complementar alguma coisa, sem problema, mas eu já me bateu isso aí, tá? É o que eu penso também, mas eu fui inspirado, te juro mesmo, eu nem ia deixar lá, mas já me bateu. Aí, Barbosa, você tá certo, cobra dessa raça mesmo. Fala, Flavinha. Não, só para falar o que a Ju falou, tem muito a ver isso sim, tanto que quando a gente não está equilibrado, por isso que precisa se afastar para tratamento, para poder manter essa energia para seguir nos trabalhos. Mas o que o Barbosa falou, você falou, vou dar o exemplo que aconteceu comigo. Eu ficava muito ansiosa quando eu estava participando dos trabalhos de segunda-feira. E agora eu mudei para quarta-feira. E é engraçado que... Eu não estou entendendo esse mudei para quarta-feira. Você falou... Indo de quarta-feira, eu fico menos ansiosa, Barbosa. Não sei por quê. Acabando aqui... Não sei por quê. Não sei se o ambiente da General... Eu percebo isso. Eu durmo melhor depois do trabalho da quarta-feira. Eu chego mais tranquila para o trabalho na quarta-feira. E na segunda, eu ficava ansiosa. Eu chegava, por mais que eu chegasse cedo, eu chegasse mais... Eu ficava mais ansiosa e eu saía mais agitada do trabalho. Impressionante como a mudança do dia e do local melhorou essa coisa de ansiedade em mim. Colocar aí um detalhezinho que fez uma diferença muito grande. Eu tendo a concordar totalmente com você. Eu sempre falei isso para o pessoal. Quarta-feira é diferente. A explicação é lógica. Na Flávia ou em outros, na segunda-feira, cria-se isso em condição do movimento que existe lá. Captação especial, o passe lá em cima, trabalho de desenvolvimento, trabalho de assistência mediúnica, muita gente vindo de fora ali. Então, o ambiente... Tanto é que você vai assim, eu gosto da segunda-feira. Eu gosto daquele ambiente, essa muvuca aí danada. Mas eu sinto uma diferença enorme, fenomenal, quando eu estou na quarta-feira. E alguns que também aqui já foram para quarta-feira sabem isso mesmo. Agora, e o detalhe que eu estou agora eu saí do desenvolvimento e fui para assistência, que é um trabalho teoricamente mais intenso do que o desenvolvimento. Sim, a entidade é um pouco mais diferente. E mesmo assim, mas deixa eu falar uma mais coisa para vocês. Mas peraí, vou falar uma outra coisa para vocês. Na própria paineira, se vocês forem na segunda-feira, na terça-feira, é um trabalho também bastante movimentado. Tem estudante, tem desenvolvimento, isso é legal, ter a movimentação toda. Agora, vá para sexta-feira. Sexta-feira é muito, muito mais tranquilo. Nós estamos tendo uma certa dificuldade de diretrizes que não se seguem na casa, mas a gente aceita, até porque é um trabalho de mais de 30 anos, 40 anos que está lá nessa situação, isso aí, mas tem pessoas que participam, que já foram lá e sentem uma diferença mesmo. Por quê? É o trabalho único que está ali. Depois tem o trabalho lá de captação, mas para tratamento. Ou seja, você vai receber um passe, é diferente. Então, é esse que é o ambiente que muda. Que nem, Flávia, se você falar, eu senti lá a diferença. É assistência também. Mas, entre esse trabalho da quarta-feira da General Carneiro e da sexta-feira que eu estou sentindo, o da sexta-feira é super tranquilo. Ele vai ficar redondo ainda, aquele trabalho lá. Mas você vê uma diferença. Eu senti muita diferença como médium, assim, como no meu dia a dia, como mudou a minha percepção e os meus dias, assim mesmo. Eu acho que foi uma virada de chave muito grande, assim. Sim. Eu queria só registrar isso. Gostei do seu registro. Obrigado, viu? Vou dar continuidade aqui. Vamos lá. Onde que eu parei? Falei de Judas Iscariote, né, que dando um exemplo lá do Emmanuel, né, pegando a psicografia lá do Emmanuel,
diz ainda o seguinte no livro, que a maioria das criaturas vive atormentada e inquieta com a conquista e manutenção dos bens materiais, vivendo exclusivamente para esses objetivos. Uma insegurança generalizada se observa, gerando mal-estar para esses seres. O futuro é uma incógnita e todos receiam o dia de amanhã esperando pelo pior. Então, gente, voltando a falar, isso aqui eu extraí do livro. O livro é sensacional, viu? Muito mais abrangente, mas eu recomendo, sim, do Isaías Claro, chama Ansiedade. Ok? Vivendo fisiologicamente, o ser desinteressa-se pelas questões espirituais, centrando todos os seus esforços na busca de valores e patrimônios amoedados. Esse ser, no entanto, não consegue se saciar, assemelhando-se àquele que interessa matar a sede com água do mar. Ou seja, a criatura que se concentra somente no ter, jamais consegue a satisfação plena, pois desejará sempre ter mais. E como não há segurança absoluta no corpo, mesmo detendo imenso patrimônio, a criatura se angustia e sofre. Ainda hoje o homem prossegue inquieto com o vestir, o comer, o beber, o viver, na sua feição objetiva e material. E aí você fala, esquecendo o lado espiritual. E nós, justamente nós, que vivenciamos e temos essa oportunidade de trabalhar, vivenciar, sentir, participar do lado espiritual, ainda negligenciamos. Isso que eu falo, é de doer, né? Mas não é o caso, não. Vamos embora. Abre aspas aqui, ó. Allan Kardec perguntou aos benfeitores. Olha a pergunta do Allan Kardec, abre aspas. Na incerteza em que se vê quanto às enfermidades do seu... desculpa, deixa eu ler com calma aqui. Abre aspas. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação? Boa pergunta, né? Olha que a resposta que os espíritos deram. De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme as suporte. Fecha aspas. A nossa própria encarnação já nos causa uma forte ansiedade. Dito isso, aqueles que também estão reencarnando conscientemente. Não aqueles que reencarnam compulsoriamente. Aquele tal, vai, dorme e volta, vai. Nós, como espíritas que nós estamos engateando, a gente tem essa oportunidade. Por isso que eu falo, quanto mais nós nos espiritualizarmos, mais vantagem nós teremos para nós mesmos. E é claro que mesmo assim, consciente da nossa reencarnação e sabedor que a gente pode estacionar ou progredir, cria-se uma grande ansiedade. Ok? Gostei da resposta dos espíritos. Fatores importantes. Para determinar se a pessoa terá uma ansiedade normal ou patológica, temos 2 fatores: grau de sensibilidade do espírito e nível de controlabilidade das ocorrências. Aí chegou uma coisa boa aqui. Grau de sensibilidade do espírito. Sabemos que os espíritos não se encontram todos na mesma faixa evolutiva, ou seja, na mesma estruturação emocional. O comportamento dos seres depende da condição evolutiva alcançada. Ajuda o Paulo ali no que ele estava perguntando, viu, Paulo? Presta atenção aqui, ó, na resposta. Ó. O comportamento dos seres depende, em grande parte, da condição evolutiva alcançada. Os mais evoluídos possuem emoções e sentimentos mais elevados, detendo maior domínio sobre si mesmo. Com mais domínio, menos ansiedades, em face das ocorrências. Os menos evoluídos, ao contrário, escravos das emoções e sentimentos inferiores, afligem-se diante das corriqueiras situações. Tá? Não tem nada, não sei se nesse nível que quando você perguntou de QI a mais ou QI a menos, é no sentido de uma condição mais evolutiva que o outro, entendeu? Mas se não, a resposta seria isso aí.
quanto mais evoluído, né? Quer dizer, com a evolução alcançada, as suas emoções são diferenciadas e você conseguirá realmente ter um domínio maior sobre isso, sobre a ansiedade. Isso aí eu falei em relação à sensibilidade do espírito. Em relação ao nível de controlabilidade das ocorrências. Quando a pessoa pensa ou sente que consegue administrar ou controlar a situação, tende a experimentar um nível de ansiedade maior. Quando a pessoa tem a percepção de boa controlabilidade da ocorrência, experimenta um grau baixo de ansiedade. Por sentir que está diante de algo perfeitamente administrável, não havendo, portanto, motivo para se angustiar em demasiado, ele se supera. Exemplo, dirigir um carro. Lembra quando a gente dirigia no início, recém-formado, ou indo numa autoescola, o nível de ansiedade, a dificuldade, a insegurança que você tinha, aquele medo, volta a falar de medo, mas vou falar de medo mais à frente lá. Uma vez depois que você tem uma perfeita, como é que fala, controlabilidade daquela situação, você não sente, a sua ansiedade é menor. Quando você tem certeza, você sai de casa, buscar o seu carro e pegar, você não vai ficar preocupado, meu Deus do céu, como vai ser lá na rua, será que não, você vai pegar e vai normal, porque você tem um controle daquilo. Então, o seu nível de ansiedade é baixo. Fala, Ricardo. Sim. Sim. E é isso que fala mais aqui no livro, é essa ligação que muitas vezes nós esquecemos com Jesus. No final aqui diz, é justamente isso, Ricardo, você está falando aí. Quando a gente tem essa ligação, sabedor que a gente não está sozinho, né? Porque tudo tem o controle ali do nosso Pai, apesar do nosso livre-arbítrio. Se você tem essa conscientização, e como é que você tem essa conscientização? Espiritualizando-se. Você tem outro nível de controle da situação, da ansiedade. Aí vai de outras coisas mais, né? Mas é isso mesmo, Ricardo. Certíssimo, tá? Para entender o tópico nível de controlabilidade, quando você sentia que não conseguia controlar a situação, experimentava elevado nível de ansiedade. A partir do momento que passou a controlar a situação, a ansiedade ficou reduzida ao nível normal, normalidade. Atualmente, só em situações muito especiais você volta a sentir angústia de outrora. Causas. À luz da doutrina espírita, pode-se asseverar que a causa primária da ansiedade é o próprio espírito, como a Flávia mesmo falou há pouco, né? Não se nega a influência do corpo e do meio. No entanto, a ansiedade decorre principalmente da condição íntima do ser, esteja encarnado ou desencarnado. E, gente, tá caindo uma chuva legal aqui agora. Que bom. Ok? Antes de passar para a Flávia, que depois vou entrar em obsessão, vamos falar de pressões diversas. Pode advir conflitos interiores, consciências de culpa, pressões de fora da panceira, nós estamos falando de culpa até agora, limites pessoais, escassez ou excesso de recursos financeiros, do cônjuge, dos filhos, dos companheiros de trabalho, da política, doenças, medo da morte, desemprego, etc. Não vou falar, não tem vários aqui, tá? Globalizar bem de tudo. Fala, Flávia. Agora eu vou falar uma coisa meio polêmica, que o Ricardo falou da fé, de acreditar. Mas eu lembrei da passagem do filme do Chico, né? Mais fé que ele tinha, mais confiança, controle de que ele não estava sozinho, da passagem do avião, que ele entrou em pânico. Sim. Como explicar aquela crise de ansiedade dele? Por mais fé que ele tivesse, por mais certeza que ele tivesse, que ele até levou uma esfrega do Emmanuel,
Como Sim. explicar aquela crise de ansiedade naquele momento dele? Fácil de explicar. Primeiramente, o Chico, ele não estava totalmente... Bem, eu falei isso, eu sempre fui um cisco, ou seja, ainda todo o conhecimento que ele tinha, ele falava que era pouco. E ele é um ser humano. Então, vai ter isso mesmo. Ele não era santo, nem os santos passam por isso. Vamos lá. Quando falam que Jesus pediu, Pai, afasta de mim esse cálice, não sei... Ou seja, é uma ansiedade naquele momento. Então, é aquele momento em que o corpo, o homem, fala mais alto que o espírito naquele momento, porque está passando por aquela situação. Então, Ele não teve aquele controle naquele momento, né? Hã? Ele não conseguiu ter o controle naquele momento. Conseguiu, porque o outro lá deu um esfregão nele. Na hora... Então, a vergonha, se for ter que morrer, morra com... sei lá... Com dignidade. Isso, Oh, dignidade. Mas é bom a gente ver isso, porque a gente, para ver, que a gente fala muitas vezes, se o Chico é assim, esse é o mal, a gente não pode endeusar ninguém, sabe? Porque nós temos aqui, nós vivemos na Terra como se tudo dependesse de nós como homens. Não, por isso que eu quis lembrar desse episódio, porque não é fácil só você acreditar, ter fé, tem momentos que bate o desespero mesmo. Sim, mas claro, duvido que alguém aqui já não teve isso, nenhum desse problema. Ou poderá ter, duvido. Entendeu? A gente sempre tem aquela ansiedade de sei lá, eu não vou falar dos meus, senão a gente vai ficar passando aqui o maior tempo. Fala, Silveni. Não, só uma questãozinha. Eu acho que o Chico, no avião, no episódio do avião, não foi ansiedade, foi medo. Mas diferente de ansiedade. Mas medo calma. é uma coisa, ansiedade é outra. Tanto é que o Emanuel falou para ele, você sendo o que você é, você tem medo de morrer? Então, ele não estava ansioso, ele estava com medo. Silveni, peraí, acabei de falar de pressões diversas. As pressões diversas que vêm. Pode advir de conflitos interiores, tá? Cônjuge, filho, bababá, medo da morte, assim, desemprego, outras coisas mais. Então, isso cria-se ansiedade naquele momento. O medo da morte aconteceu aquilo lá, e nem por causa do Chico, por ser o Chico, entendeu? Foi em 1960 e pouco, depois o Chico viveu conosco até 2019, 20, sei lá, 22, entendeu? É isso. É a mesma coisa. Se eu pensar de Barbosa com 30, 40 anos atrás, tinha medo da morte? Mas sem dúvida, como qualquer outro ser normal. Hoje eu sou um ser anormal, por isso eu não tenho medo da morte. Você vê, cá entre nós, eu fui fazer a cirurgia, você ia tomar anestesia geral, aquelas coisas todas, sei lá, né? Pode acontecer de um choque anafilático, é isso que fala, né? Eu posso desencarnar, deixei tudo preparadinho, quais são as músicas que eu quero, para onde vai, como tem que ser enterrado, aquele negócio. Passei com meu filho, passei para minha esposa, quase me mataram quando eu voltei, tá? Seu filho é da puta, você vai isso com a gente. Mas não é, porque não é crise de ansiedade, eu não tenho mais medo disso, então, eu faço sempre, me preparo, então. E vocês se cuidem, porque eu falo, eu vou pegar no pé, eu vou mesmo. A Susana fazendo, não, esse cara é louco. Não é, só para mudar os assuntos. Vamos lá, vamos continuar. Obsessão importante. Coração, vai dar tempo. Obsessão. É necessário lembrar que a influência negativa dos desencarnados e encarnados pode se constituir uma causa de grande ansiedade. Allan Kardec, estudando essa problemática humana, né, ele perguntou às entidades, vamos lá, 2 pontos. Aspas. Quando experimentamos uma sensação de angústia, deixa eu fechar o ouvido aqui para ver se para menos o barulho da chuva. Melhorou. Allan Kardec perguntou o seguinte: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, sem conhecermos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Fecha aspas. Resposta dos espíritos. Abre aspas. É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entrais com os espíritos,
ou da que com eles tivesse durante o sono. Fecha aspas. Então, aproveitando-se das brechas criadas pelos desencarnados, os espíritos desencarnados podem proporcionar acentuada ansiedade. Pode dar-se que um encarnado ansioso influencie outro encarnado ao ponto de se tornar-se também ansioso. Isso não deixa de ser uma obsessão. Concordam? E quais são as consequências? Ansiedade, se alcançar níveis alarmantes, trará consequências severas para a criatura. Vou relacionar algumas delas. Sensação de fraqueza, voltou de novo, ó. Sentimento de culpa, aborrecimento, preocupações, medo ante os erros praticados, perda de consciência de si mesmo, perda de confiança no próximo, perda de confiança na vida, profundo sofrimento subjetivo, isolamento emocional, comprometimento no desejo, né? A gente falou aí, profundo desgaste físico, emocional e vai por aí fora, além do agravamento das doenças também. Certo? Como prevenir e superar a ansiedade? Bem, primeiro nós necessitamos nos conhecer a si mesmo. O autoconhecimento é essencial. Por isso que Jesus já batia naquela tecla lá. Como disse um sábio no passado, conheça-se a ti mesmo, né? Então a gente tem que fazer o quê? Procurar examinar-nos a si mesmo, verificar o que você sente quando está falando, pensando, agindo ou reagindo. Isso é bom aí para os psicólogos, aí fala assim. Ou seja, você tem que ter um observador. Porque às vezes a gente faz as coisas tão assim na mecânica, né? Que a gente muitas vezes não para pensar, poxa, por que eu estou falando isso? Por que isso está dessa maneira? Por que eu estou aceitando? Quando acontece isso, a sua mente, que não é o espírito, mas porque é um atributo do espírito, alguém está me observando, ou seja, é o observador. Quando você age no vai que vai, e às vezes você não percebe isso, então é isso que ele está falando aqui. Você tem que observar, verificar o que você sente, o que você fala, o que você pensa, como você está agindo, como você está reagindo, e a gente não tem esse costume. Isso eu já aprendi há muito tempo atrás, quando fazia aqueles encontros, né, de empresa, e passar aqueles psicólogos conosco, né, e eles falaram assim, a gente tem que ter um observador. Se você tiver um observador, você passa a ser o controle. Esse observador, entende, é o espírito, entendeu? Vamos lá. Observe-se com atenção para perceber onde, quando, com quem, como e por que você experimenta mudanças no corpo, nas emoções, nos sentimentos, deixando-se de ser severo para se tornar ansioso. Esforce-se por ser alguém seguro e tranquilo, em condições de auxiliar aqueles que contam com a sua ajuda para a própria melhora. Tá vendo, gente? Vale a pena ser manso e pacífico. Tá vendo? Pense numa pessoa mansa e pacífica. Já sei quem vocês estão pensando. A ansiedade é uma perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio. Se você está deixando dominar pelas perturbações e pelas incertezas, muito cuidado. Tal estado de alma em nada o auxiliará na conquista do êxito e da alegria que você tanto almeja. Aprenda ou recorde-se desta verdade. Vai lá para o Ricardo essa. Deus regula a vida das criaturas por meio das leis eternas, justas, sábias, misericordiosas e amorosas. Deus tudo planejou para que você fosse realmente feliz. Dentre essas leis, cita-se a lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Tendo em vista esta lei, esteja certo de que somente sucederá o que você merecer ou necessitar para o seu progresso. Bem aquilo que você está falando, né? Se você tem Jesus, tem aquele negócio lá, essa confiança aí, ou seja, você já está tendo uma ação, a reação vai ser diferente, né? Tanto é que Jesus falou, não tem como ser fiel ao Pai se não for através de mim. Então tá aí, ó, né? Então, ou seja, a gente está estabelecendo uma causa, numa escala de valores, dando prioridade aos bens de natureza espiritual.
Estando bem espiritualmente, você não se angustiará excessivamente em relação aos bens de ordem material. Temos o direito de tentar a realização em todos os departamentos da vida, até mesmo de amealhar recursos materiais. Procure, todavia, contentar-se com o necessário, não criando aflições estéreis na busca do supérfluo, do luxo, do excesso. Aquele que se satisfaz com o que realmente é necessário experimenta baixa ansiedade e melhor qualidade de vida. Não se desgasta inutilmente. É isso aí. Lembre-se sempre, os valores espirituais são o que não se perde nunca, e seguem com a criatura para onde quer que ele vá. Não fique tenso ou em estado desagradável de alerta. Procure relaxar e se acalmar. Com calma e relaxado, você estará melhor equipado para enfrentar, seja o que for. Tendo em estado negativo de alerta, você poderá exagerar nas reações e na avaliação do problema. Lembre-se novamente de Judas Iscariotes. Sentindo-se fatigado, repouse. O repouso enseja a reposição das forças físicas, emocionais e espirituais. Também favorece a maior liberdade da alma que, longe de pressões, melhor encontrará os meios de solucionar a situação afligente. Por mais difícil que seja o desafio, não desanime jamais. Muitas conquistas somente ocorrem depois de muita perseverança. Defenda sua casa mental, preservando-a de pensamentos, sentimentos e experiências negativas. A sobrecarga de negatividade cansa, comprometendo de maneira severa sua capacidade de memorização. É isso que eu falo. Muitas vezes a pessoa pessimista, ela joga tanto lixo para dentro do seu cérebro que ele aceita, né? Então a gente tem que utilizar mais a nossa memória para arquivar somente o que é de bom, o que nos ajuda, né? Não fazendo da nossa casa mental um quarto de despejo, né? Um depósito de lixo. E a gente faz isso. Você está pensando negativamente, né? A ansiedade só traz essas porcarias. Então você tem que eliminar, tem que trocar. Ok? Ele dava um recado que eu peguei nesse livro, achei interessante. Vem para nós, ó. Procure dormir bem. Escolha com sabedoria a programação televisiva noturna, bem como as leituras, os assuntos, os pensamentos que antecedem a hora de dormir. Com semelhante cuidado, você terá um sono mais tranquilo e mais reparador, despertando disposto e feliz na vida seguinte. Se o padrão de sono permanecer alterado depois de tomadas todas as providências positivas que estão ao seu alcance, procure um médico. Aí você assiste aquele filme bang danado, o cara corta o pescoço do outro, rola a cabeça para lá, você vai dormir, meu amigo, acorda com aquela sensação lá de todo danado, isso acontece mesmo. Tem certas coisas assim que nem, eu pego assim à noite, eu quero pegar mais uma coisa mais comédia. Esses dias assisti aí, peguei um filme aí porque eu gostei do trailer, né? Meu pai do céu. Rolou sangue até sei lá, pelo microfone da TV, viu? Me arrependi. Tá falando, Barbosa, que o ambiente também torna a gente ansioso, né? Então, se uma família ansiosa, provavelmente as crianças também vão ser ansiosas. Uma professora, né? É difícil. Agora, eu fiquei pensando numa coisa que eu queria dividir. Os encarnados, eles ainda são ansiosos? Posso falar assim? Sim, claro que são. Porque quando eles chegam, por exemplo, às vezes eu percebo que nas horas das orações, nas vibrações, que tem uns que querem vir mais rápido, querem que comece, né, o trabalho. Isso é uma ansiedade da parte deles? Sim, uma ansiedade da parte dele e um teste para o médium também, se ele é disciplinado ou não. Então, é o que você sempre fala. E se o médium for ansioso, pronto. A gente ele vai acabar... ali, aí é complicado. Aí o que tem que fazer? Aí como é que fala? Um dirigente experiente, ele pega o evangelho e aplica com veemência. E também quando está mete na cabeça. Terminando a parte...
a parte do trabalho, que vai começar a outra parte, vamos encerrar, né? E às vezes tem aqueles que, se a gente não souber controlar, não, eu quero falar, quero continuar falando, né? Vamos parar. Aí é espiritualidade. Espiritualidade. Tem horário certo, momento de fazer e se mandar. E se ele carrega aqueles que estão. Os reminiscentes, então, aí é um trabalho, um problema que não é deles, é do médico. Tá bom. Mas isso aí a gente tem que combater mesmo, porque disciplina. É o que o Manuel mais falou para o Chico, né? Mas eu tenho capacidade de ser médium, não sei o que lá? Sim. Mas eu tenho capacidade de conduzir? Sim. Mas o que eu preciso? Disciplina. Você vê isso aí. Então é isso que a gente mais bate aí, tem que aprender nesse sentido aí. Porque é o seguinte, se você está vindo para um auxílio, você vai no hospital, você está machucado, você está com uma dor intensa, o que você quer? A sua ansiedade está lá em cima, para quê? Para ser atendido, então você quer ser o primeiro, você quer mas tem gente que já chegou antes ali, está na mesma condição, já até pior, mas você, com o seu egoísmo, você não está preocupado com eles lá na frente. Os espíritos são a mesma coisa. Agora, se você, como enfermeiro, no médico, está ali dando atenção, e você fizer isso e passar por 3, 4 para atender aquele lá de trás, você está sendo péssimo para aqueles que estão ali na frente, necessitando, ok? Porque você nem sabe se é ele que vai dar a passividade logo em seguida. Tem mais que estão ali na frente. E ele tem que aprender, mesmo desencarnado, a virtude. Qual é a virtude? Saber esperar, saber o seu momento. E, às vezes, aquela ansiedade que ele está tendo ali é necessário para que ele tenha um pouco da cura dela. E se a gente não dar passividade para ele, antes de começar o trabalho, você está sendo o coautor, está sendo culpado também naquela situação, que permitiu que ele atravessasse a fila e passasse pelos outros. Nunca esqueça que a gente tem, no plano espiritual, um dirigente espiritual. Eu me vejo ali, quando eu estou como dirigente, conduzindo ali apenas através de um script, certo? Porque eu sei que quem comanda mesmo é o responsável espiritual por aquele trabalho. E às vezes o que ele faz? Ele nos intui, nos inspira para que a gente possa tomar certas atitudes, ok? Cuidar daquele, acompanha mais aquele, que negócio. Mas é ele que está ali direcionando. E não tenha dúvida, quem está ali, sabendo que aquilo é uma tábua de salvação, ele está ansioso. E a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque eles acreditam em nós. Vamos lá, meu Deus, que horas são? Nossa, 1 minuto. Vamos lá. Mais uma lá. Haja o que houver e sejam quais forem as dificuldades, momentos, confie sempre em Deus, autor da vida, ele tudo vê e provê. Aí, né, Ricardão? Tenha sempre em mente a mensagem de Jesus que veio nos ensinar, dentre tantas outras coisas, que podemos e devemos confiar invariavelmente na providência divina. Tal confiança melhora o nível de ansiedade, pelo fortalecimento de seu espírito. Confie em Jesus e confie também nos muitos amigos espirituais. Eles acompanham o seu crescimento e superação, conferindo-lhe todos os recursos necessários. Confie em você também. Deus dotou de extraordinários recursos que, se desenvolvidos e aplicados com eficiência, irão proporcionar-lhes as técnicas e os meios de superação. Procure viver um dia de cada vez, como advertiu Jesus. Basta a cada dia o seu mal. Vivendo e realizando o bem no dia que passa e perseverando no bem, viver e realizar, o dia de amanhã deixa de ser preocupação, tendo em vista a lei de causa e efeito. Esteja certo de que você colherá de conformidade com semeadura. Quem aplica bem os seus recursos, nada tem a temer, no presente ou no porvir. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui, porque... liberte-se. Me dão mais só 5 minutos, eu consigo terminar, tá, gente? Vamos ver aqui, que eu estou vendo os pontos que eu grifei aqui. Além desse resumo do livro, eu estou fazendo o resumo do resumo aqui. Você vê como tinha muita coisa legal aqui, né? Vamos lá. Espiritualize-se, pois espiritualizando-se, você se estruturará mais e fluirá mais confiança e tranquilidade. Encontre tempo para investir nos valores espirituais, recordando-se da assertiva do mestre, abre aspas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, fecha aspas. Olha, vou grifar aqui, ó. Encontre
tempo para investir nos valores espirituais. Quando nós frequentamos um trabalho espiritual, nós estamos ali investindo o nosso tempo nesses valores, no auxílio à pessoa. E quando a gente se ausenta do trabalho por causa do trabalho material, que era coisa que podia ser planejada, por causa do tempo, ou por causa de fulano que chegou, que tive que receber, e, poxa, eu como obsessor estava empurrando essa pessoa, atrapalha ele lá. Aí mata tudo isso. Vou repetir de novo aqui, ó. Espiritualize-se. Encontre tempo para investir nos valores espirituais. Recordando a assertiva do Mestre. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente continua valorizando muitas vezes as coisas de mamon e não as coisas de Deus. Uma coisa que ele fala sobre aprender a dominar as emoções. O êxito da reencarnação depende muito da forma como venha a suportar e vencer as provas. Ou seja, a sua atitude emocional e espiritual será responsável direta pelo insucesso ou sucesso. Gente do céu. Eu vou ter que parar, porque tem mais 2 folhas ainda aqui. Mas deixa eu ver um ponto positivo aqui, que eu não posso deixar para trás. Liberte-se das influências negativas. Esteja atento ao tipo de influência espiritual que você recebe. Saiba que os espíritos desencarnados encontram-se por toda parte, portanto, também próximo a você. Há uma relação constante entre desencarnados e encarnados, uns sendo influenciados pelos outros. E aí reside uma das causas de sofrimentos na Terra. Encontrando-se ansioso, procure estabelecer ou quais prováveis causas desse estado, sendo o próprio espírito a causa primária, ou primeira, de sua enfermidade. Muito certamente em você mesmo estará o fator primordial da ansiedade experimentada. Todavia, pode dar-se que você esteja às voltas com algum espírito ansioso, contribuindo para a sua condição. Ao invés, porém, de culpar os desencarnados pela sua moléstia, procure receber em si quais as brechas existentes, fechando bem a porta. Dificilmente os desencarnados conseguirão assediá-lo de maneira importante. Volto a repetir, quando a gente se ausenta e a gente está com algum espírito nos obsediando e ele ansioso, aí começa a ter todas aquelas dificuldades, os conflitos internos, Aí a gente fica, não sei, não estou bem, sei lá, é complicado. Então, busque com o tempo transformar sua mente em um ambiente tranquilo e sereno, onde o seu espírito viva confortavelmente em paz. Perdoe-se e recomece. Não permaneça muito tempo dominado pela consciência culpada. Eu não vou falar sobre a culpa, vou até parar por aqui, porque aqui vai começar a falar sobre erro, aceite umas qualidades, que eu tenho que falar sobre isso. Essa palavrinha tão pequenina, culpa, mas tão complicada, que a gente não sabe o mal que a gente faz quando a gente carrega, E até a gente estava falando aí sobre o excesso hoje de comodidade, tecnologia, Isso vai levando muitas vezes a gente a um amolecimento das coisas, um amolentamento, a preguiça, cansaço e ao tecnoestresse que tem agora, falo nessa palavra, E arrasta a gente a uma existência parasitária, sedentária, sem dinâmica de criatividade, blá, blá, blá. Então, isso cria desconforto no nosso meio, a tal confronto que muitas vezes vai nos prejudicando, nos deixando muitas vezes sem qualidade de vida, e isso vai estar com o tempo uma ansiedade crescente, porque o seu espírito, dominado pela ânsia positiva de expandir e evoluir, acaba se sentindo muitas vezes incomodado. Ou seja, ele acaba ficando desconfortável. Porque às vezes você fica tão nessa amorosa, nesse problema aí da tecnologia, preguiça, cansaço, essas coisas, e o espírito. Então, continue se transformando, cresça com os obstáculos. Se as emoções e os sentimentos negativos suscitam em você uma hostilidade reprimida, não se deixe mais dominar por tal condição. Essa hostilidade poderá
extravasar em hora, local e forma inadequados, causando enorme transtorno na tua vida. Por mais otimista e estruturado que seja, você não conseguirá fugir sempre das injunções dolorosas da existência. Quando as aflições chegarem, encontre forças no sentido de não permitir-se o aturdimento excessivo, a ansiedade crônica. Faça uma pausa, respire profundamente, relaxe e acalme-se, por assim ganhar tempo em seja a meditação e a oração. Mas se considerar os potenciais que você possui em si mesmo, busque sempre Jesus em suas aflições, obedecendo assim a oportuna recomendação do apóstolo Pedro, que diz, abre aspas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, fecha aspas. Ou seja, o que ele está falando é que nós não vamos transferir para Jesus toda a nossa carga de aflições, né? Que pertence os problemas que cabem a quem? A nós solucionarmos. Mas o mestre, na condição de médico e de psicoterapeuta, saberá ouvir a negativa e orientar-nos a decisão a tomar no rumo a seguir. Tenha sempre em mente que os valores da alma somente são encontrados na alma. Então, mais uma vez, gente, espiritualize-se. O quanto mais e sempre. Lembre-se, ele disse, abre aspas, eu sou o caminho e a paz. Sem mim, você não chegará a Deus. Fecha aspas. Então, a gente tem que confiar, entregar a nossa vida ao Senhor de nossas vidas, que é o nosso Mestre Jesus, e ele, sim, saberá conduzir nós à plenitude de Deus. Com Deus, né? Plenitude com Deus. É isso aí. Que horas são? Passei 8 minutos só. Tá bem? Mas estou aqui até a hora que vocês quiserem. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Não precisa chorar, Andréia. Tá? Eu nem vi quantos tinha aqui. Até que tá, nossa, ficou assim, ninguém saiu ainda. 10 pessoas, está ótimo. Tá? São os que estão se espiritualizando. Obrigada, Barbosa. Boa noite. Boa noite, Joana. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Cuidem, Barbosa, sem teimosia. Vai dormir, Julie. Tchau, boa noite. Tchau.